John, então hoje nós vamos conversar sobre um versículo bíblico. Tu É, assistiu um vídeo e viu uma explicação sobre ele. E o papai vai ver se essa explicação está correta ou se ela não está bem correta assim. Qual que é o texto, pessoal? O texto é 2 Pedro, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Porém, amados, não ignoreis isto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É esse o texto que tu ouviu? esse. E o que tu entendeu sobre ele, pelo que o rapaz disse? Foi assim, ó, eu entendi que 1000 anos é quando para Deus é um dia. E 2000 anos é como o segundo dia para Deus. Isso que eu entendi. Isso. Ah, então ele explicou que, como a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, 2 dias seriam 2000 anos. Isso? É, Hum, mas o que a gente vai ter que fazer? Para nós conseguir entender se de fato essa é a interpretação correta, a gente vai ler dois versículos que estão juntos com esse texto. Um versículo antes e um versículo depois, que é o versículo 7 e o versículo 9. Olha o que diz o versículo 7. Porém, os céus e a terra, de agora, entesourados para o fogo, pela mesma palavra, têm sido reservados até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E o versículo 9 diz: O Senhor não retarda a promessa, como alguns a consideram tardança, senão que é paciente até vós, não querendo que nenhum pereça, senão que todos procedam ao arrependimento. E aí ele vai continuar dizendo: porém, dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos abrasados serão dissolvidos, e a terra e as obras que nele há serão descobertas. O que acontece, John? Esse texto aqui, Pedro está falando sobre o final dos tempos. Ele está falando sobre profecias das coisas que ainda iriam acontecer. Porque quando ele falou essas palavras, quando ele escreveu isso aqui no texto bíblico, foi há 2000 anos atrás, lá no começo da igreja, nos primeiros anos da igreja. E aí o que acontece? As pessoas estavam impacientes. Eles queriam saber quando que vai acontecer, quando que Jesus vai voltar, quando que o final do mundo vai acontecer. E eles também não sabiam. Pedro não sabia, Paulo não sabia. E o que Deus fez? Deus deu a eles, através do Espírito Santo, algumas promessas que falavam acerca desses últimos dias, né? Quando estava próximo de terminar todas as coisas. Quando Pedro escreve o versículo 8 e diz assim: Não ignoreis que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que ele está falando? Ele está dizendo para eles não deixar de lado o fato de que o tempo é diferente na ótica de Deus do que na ótica humana, né? O homem, ele conta os dias um após outros e a nossa vida é curta, a gente consegue viver 70, 80 anos. Então a nossa vida é muito curta e Deus é eterno, Deus está na eternidade. Então, o que a gente considera algo demorado, para Deus não é nada, né? Porque afinal de contas, vamos pensar, tu acha que 1000 anos é bastante tempo? Mil sim. anos é muito, né? É um montão, né? Não dá nem para imaginar. E 2000 anos? Muito mais, né? Só que para Deus é como se Não. fosse um dia, como se fosse 2 dias, entendeu? Porque Deus é eterno, entendeu? Deus não Assim, envelhece, né? Deus não se apressa, Deus não se atrasa. porque ele já mora no céu. E isso, ele é que fez todas as coisas. Sim, e daí já que ele é eterno, então ele é irresistível, então ele não tem como ele voltar a morrer. Não, ele existe para sempre. Agora existe para sempre. É. Então, o que esse texto está dizendo, John, para nós entender? Ele está dizendo, né, que as coisas vão acontecer, que Deus prometeu que tudo iria findar, que as promessas que ele fez irão se cumprir. Só que ele está dizendo assim: ei, vocês não podem se apressar, vocês não podem ter uma ansiedade esperando que aconteça. Não, vocês podem esperar que as promessas vão se cumprir, mas no tempo de Deus. E o tempo dele é diferente do nosso. Tá? Então, nesse vídeo que tu viu, ele
eu já também assisti esse vídeo, né, um É, a outro gente dia. estava junto. Ele vai dizer que, na realidade, Deus já está perto de vir, porque já passaram 2000 anos desde que Cristo esteve na Terra. Então ele usou esse texto para dizer que um dia passou, 2 dias já passaram, e agora nós já estamos então próximos de acontecer o fim de todas as coisas. Porém, essa interpretação ela não está muito correta, né? Por quê? Porque os tempos e as Na estações verdade ela não tá muito correta, quer dizer que ela tá mais ou menos correta. tá mais ou menos, né? Porque não é bem assim. Por mais que a gente tenha certeza que Jesus Cristo está voltando, né, nós não sabemos o dia exato. Nós não podemos dizer, olha, ele vai voltar hoje, ele vai voltar amanhã, ele vai voltar ano que vem. É verdade, É só porque ele que sabe. é só ele que sabe, não adianta falar que ele vai voltar amanhã, ele vai voltar ontem, não adianta. Não adianta ver uma luz no céu que na verdade é o sol e falar que Deus está voltando. É, quando ele vier, a gente vai saber, com certeza, né? E uma coisa, tu tá esperando Jesus voltar? Tô. E como é que a gente tem que esperar Jesus voltar? Como é Ah, que ele vai querer encontrar nós? tem que esperar Uhum. ir crescendo, esperando a morte até a morte acontecer. Mas nem todo mundo vai morrer. Vai ter um monte de gente que vai estar viva quando Jesus voltar. Mas se a gente morrer, a gente vai ressuscitar. Porque quando ele voltar, Quando ele voltar, a gente vai ressuscitar, daí a gente vai conseguir viver outra vida. isso, uma vida eterna, né? É uma vida eterna, que daí tu não vai morrer nunca. Isso. Se daí não vai morrer nunca, Não vai ter doença, não vai ter doença, não vai nem morrer. não vai ter Não sofrimento. vai ter sofrimento. Bom, então, para finalizar esse vídeo, né, a gente vai resumir dizendo que o texto de 2 Pedro, que fala que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, é para nos lembrar que para Deus o tempo é diferente do que para nós. Nós temos uma vida curta, nós, quando as coisas não acontecem rápido, a gente acha que está demorando, que não vai acontecer, só que para Deus não é assim. Né? Deus está É, numa perspectiva diferente do que a nossa. é. Só que assim, gente, para Deus isso não é nada. Esse tempo não é nada. Isso. Só que para nós esse tempo é muita coisa. Uhum. Então, entre nós é a diferença com Deus. Isso. E aí, com base nisso, por que ele falou e está revelado na sua palavra, ele espera que a gente tenha fé e confie que se ele disse que as coisas vão acontecer, no tempo dele vão acontecer. Né? É, E isso também serve para tudo na nossa vida, é, para nós aprender a confiar em Deus é. e esperar que ele vai fazer aquilo que ele prometeu fazer. É, como oração. E isso a gente ora, É, a a gente gente ora. confia. Ó, como Deus disse antes de subir aos céus que tem que orar, tem Uhum. que respeitar Deus e ter Espírito Santo. Isso, e tem que obedecer os seus mandamentos. É, Isso aí. E tu tá obedecendo os mandamentos de Deus? tô. E quando tu faz uma arte, faz uma coisa errada, tu pede perdão depois? Às vezes. Mas tem que pedir perdão, né? Por quê? Porque para Deus é errado. Para Deus é errado e somente Ele pode nos perdoar, É, né? é. Então é assim que funciona. Então vamos se despedir então do pessoal? Sim. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, primeiro vídeo de pai e filho, né? Vamos fazer mais vídeos assim Na discutindo dos verdade, versículos, né? na verdade, é o primeiro vídeo de versículo, mas nos outros não é a primeira vez. De pescaria é outro assunto, né? É, e também daquelas do desafio de balinha, né? Sim. Mas então o que a gente vai fazer? Vamos fazer mais vídeos comentando o versículo bíblico. É, Legal? sim. Gostou desse vídeo? Sim, Então diz aí gente. pro pessoal o que eles têm que fazer. Deixar o like no canal, ativar o sininho E se inscrever. e se inscrever. Vai lá e escreve Mozael. Isso aí. Até mais então. Até Tchau. mais, gente.